O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 128. Krishna fala, e Duryodhana deixa a corte. Krishna recomenda aprisionar Duryodhana e seus conselheiros imediatos. Vaisampayana disse, refletindo, por um momento, com olhos vermelhos de raiva, aquele da linhagem de Dasara, se dirigindo a Duryodhana naquela assembleia dos Kurus, então disse estas palavras: Tu desejas um leito de heróis? Na verdade, tu irás tê-lo, com teus conselheiros. Espera, pouco tempo, uma grande matança se sucederá. Tu pensas, ó tu de pouca inteligência, que não cometeste ofensa contra os Pandavas. Que os monarcas reunidos julguem. Atormentado pela prosperidade dos Pandavas de grande alma tu conspiraste, ó Bharata, com o filho de Suvala acerca do jogo. Ó Senhor, como poderiam aqueles teus parentes virtuosos, honestos e superiores, de outra maneira, se engajarem em tal ação pecaminosa com o enganoso Sakuni? Ó tu que és dotado de grande sabedoria, o jogo rouba a compreensão até dos bons, e em relação aos maus, desunião e consequências terríveis surgem disso. Foste tu que planejaste com teus conselheiros perversos aquela fonte terrível de calamidade em forma de jogo, sem consultar as pessoas de comportamento justo. Quem mais há, capaz de insultar a esposa de um irmão da maneira que tu fizeste ou de arrastá-la à assembleia e se dirigir a ela na linguagem que tu usaste com Draupadi? De ascendência nobre, e dotada de comportamento excelente, e mais preciosa para eles do que as suas próprias vidas, a rainha consorte dos filhos de Pandu foi tratada assim mesmo por ti. Todos os Kauravas sabem quais palavras foram dirigidas em sua assembleia por Dussasana àqueles castigadores de inimigos, os filhos de Kunti, quando eles estavam prestes a partir para as florestas. Quem seria capaz de se comportar de modo tão ignóbil para com seus próprios parentes honestos, que estão sempre empenhados na prática de virtude, que não são maculados pela avareza, e que são sempre corretos em seu comportamento? Tal linguagem que fica bem somente naqueles que são cruéis e desprezíveis foi frequentemente repetida por Karna e Dussasana e também por ti. Tu fizeste grandes esforços para matar queimados, em Varanavata, os filhos de Pandu com sua mãe, enquanto eles eram crianças, embora aquele teu esforço não tenha sido coroado com sucesso. Depois disso, os Pandavas com sua mãe foram obrigados a viver por um longo tempo escondidos na cidade de Ekashakra na residência de um Brahmane. Com veneno, com cobras e cordas, tu, por todos os meios, procuraste a destruição dos Pandavas, embora nenhum dos teus projetos tenha sido bem sucedido. Com tais sentimentos, quando tu tens sempre agido em relação a eles tão enganosamente, como tu podes dizer que não pecaste contra os Pandavas de grande alma? Tu não estás, ó homem pecaminoso, desejando dar a eles a sua parte paterna do reino, embora eles a estejam pedindo a ti. Tu terás que a dar a eles, desse modo, quando privado de prosperidade, tu serás destruído. Tendo, como um sujeito cruel, feito incontáveis males aos Pandavas e te comportado tão desonestamente para com eles, tu procuras agora aparecer de uma maneira diferente. Embora repetidamente pedido por teus pais, por Bhishma, Drona e Vidura, para fazer as pazes, tu, contudo, ó rei, não fazes as pazes. Grande é a vantagem da paz, ó rei, para ti mesmo e Yudhishthira. A paz, no entanto, não se recomenda para ti. Ao que mais isso pode ser devido, exceto a tua perda de compreensão. Desobedecendo às palavras de teus amigos, tu nunca poderás obter o que é para o teu benefício. Pecaminosa e infame é a ação que tu, ó rei, estás prestes a fazer. Vaisampayana continuou. Enquanto ele da linhagem de Dasara estava dizendo isso, Dussasana se dirigiu ao vingativo Duryodhana e disse para ele estas palavras no meio dos Kurus. Se, ó rei, tu não fizeres prontamente as pazes com os Pandavas, na verdade os Kauravas te amarrarão, pelas mãos e pés, e te transferirão ao filho de Kunti.
Bhishma, e Drona, e teu próprio pai, ó touro entre homens, entregarão a nós três, a saber, o filho de Vikartana, tu, e eu mesmo, para os Pandavas. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de seu irmão, o filho de Dhritarashtra, mau, sem vergonha, desobediente, desrespeitoso e vaidoso Suyodhana, respirando pesadamente como uma grande cobra, se levantou de seu assento com raiva, e desrespeitando o Vidura, e Dhritarashtra e o grande rei Valika, e Kripa, e Somadatta, e Bhishma, e Drona, e Janardana, realmente, todos eles, saiu da corte. E vendo aquele touro entre homens deixar a corte, seus irmãos e todos os seus conselheiros e todos os reis o seguiram. E vendo Duryodhana se levantar e deixar a corte enraivecido com seus irmãos, o filho de Santanu, Bhishma, disse: os inimigos daquela pessoa que, abandonando virtude e lucro, segue os impulsos da cólera, se regozijam ao vê-la mergulhada em desgraça em data não distante. Esse filho mau de Dhritarashtra, não familiarizado com os verdadeiros meios de realizar seus objetivos, esse tolo que é injustamente vaidoso de sua soberania, obedece somente aos ditames da ira e avareza. Eu vejo também, ó Janardana, que a hora de todos aqueles kshatriyas é chegada, pois todos aqueles reis, por ilusão, com seus conselheiros seguiram Duryodhana. Ao ouvir essas palavras de Bhishma, o herói de olhos de lótus da linhagem de Dasara, possuidor de poderes formidáveis, se dirigindo a todos aqueles que ainda estavam lá, encabeçados por Bhishma e Drona, disse: esta é uma grande transgressão, da qual todos os mais velhos da família de Kuru estão se tornando culpados, pois eles não agarram e amarram à força esse rei perverso no desfrute da soberania. Ó castigadores de inimigos, eu penso que chegou a hora de fazer isso. Se for feito, isso ainda pode ser produtivo de bem. Ouçam-me, ó impecáveis. As palavras que eu falarei logo levarão a resultados benéficos. Se, de fato, ó Bharatas, vocês aceitarem o que eu disser, por isso se recomendar a vocês. O filho pecaminoso, de alma mal controlada, do velho rei Bhoja, tendo usurpado a soberania de seu pai durante o tempo de vida do último, se expôs à morte. De fato, Kansa, o filho de Ugrasena, abandonado por seus parentes, foi morto por mim em um grande confronto, pelo desejo de beneficiar meus parentes. Nós mesmos com nossos parentes então, tendo prestado honras devidas ao Ugrasena, o filho de Auka, instalamos aquele ampliador do reino Bhoja no trono. E todos os Yadavas e Andakas e os Vrishnis, abandonando uma única pessoa, isto é, Kansa, por causa de toda a sua família, têm prosperado e obtido felicidade. Ó rei, quando os deuses e asuras estavam enfileirados para a batalha e armas estavam erguidas para golpear, o Senhor de todas as criaturas, Parameshten, falou dessa maneira, algo que se aplica ao presente caso. De fato, ó Bharata, quando a população dos mundos estava dividida em dois partidos, e estava prestes a ser massacrada, a divina e santa causa do universo, o Criador, disse: os Asuras e os Daitias com os Danavas serão vencidos, e os Aditias, os Vasos, os Rudras e outros habitantes do céu serão vitoriosos. De fato, os deuses, e Asuras, e seres humanos, e Gandharvas, e cobras, e Rakshasas, massacrarão com raiva uns aos outros nesta batalha. Pensando assim, o Senhor de todas as criaturas, Parameshten, ordenou Dharma, dizendo, amarrando rapidamente os Daitias e os Danavas, os transfira para Varuna. Assim abordado, Dharma, por ordem de Parameshten, atando os Daitias e os Danavas, os transferiu para Varuna. E Varuna, o Senhor das Águas, tendo atado aqueles Danavas com o laço do Dharma, como também com o dele, os mantém dentro das profundidades do oceano, sempre os vigiando com cuidado. Amarrando da mesma maneira Duryodhana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala, e do Sasana, os transfere para os Pandavas. Por uma família, um indivíduo pode ser sacrificado. Por uma aldeia, uma família pode ser sacrificada. Por uma província, uma aldeia pode ser sacrificada.
E por fim, por causa da alma de uma pessoa a terra inteira pode ser sacrificada. Ó monarca, amarrando Duryodhana firmemente, faze as pazes com os Pandavas. Ó touro entre os kshatriyas, não deixes toda a classe kshatriya ser massacrada por tua causa. Capítulo 129. Gandhari reprova Duryodhana. Vaisampayana disse. Após ouvir essas palavras de Krishna, o rei Dhritarashtra não demorou a se dirigir a Vidura, que estava familiarizado com todos os ditames de virtude. E o rei disse: Vai, ó filho, até Gandhari, possuidora de grande sabedoria e previdência, e traze-a para cá. Com ela eu solicitarei aquele meu filho de coração perverso. Se ela puder pacificar aquele indivíduo pecaminoso, de coração mau, nós ainda seremos capazes de agir de acordo com as palavras de nosso amigo Krishna. Pode ser que falando palavras em recomendação de paz, ela possa ainda conseguir indicar o caminho correto para aquele tolo, afligido pela avareza e que tem aliados pecaminosos. Se ela puder dissipar essa calamidade grande e terrível, prestes a acontecer, causada por Duryodhana, isso levará então à obtenção e preservação de felicidade e paz para sempre. Ouvindo essas palavras do rei, Vidura, por ordem de Dhritarashtra, levou Gandhari lá, possuidora de grande previdência. E Dhritarashtra então se dirigiu a Gandhari e disse: Vê, ó Gandhari, esse teu filho de alma má, desobedecendo a todas as minhas ordens, está prestes a sacrificar soberania e vida por sua cobiça pela soberania. De alma perversa e pouca compreensão, ele, como alguém de mente inculta, deixou a corte, com seus conselheiros pecaminosos, desrespeitando seus superiores e desprezando as palavras de seus bem-querentes. Vaisampayana disse. Ouvindo essas palavras de seu marido, aquela princesa de grande fama, Gandhari, desejosa do que era altamente benéfico, disse estas palavras: Tragam para cá, sem perda de tempo, aquele meu filho doente, cobiçoso de reino. Ele que tem alma pouco desenvolvida e sacrifica virtude e lucro, não merece governar um reino. Apesar de tudo isso, no entanto, Duryodhana, que é desprovido de humildade, por todos os meios, obteve um reino. De fato, ó Dhritarashtra, tu tão afeiçoado ao teu filho és muitíssimo culpado por isso, pois conhecendo bem a pecaminosidade dele, tu ainda seguiste o seu conselho. Aquele teu filho, totalmente tomado por luxúria e cólera, é agora o escravo da ilusão, e é, portanto, incapaz, ó rei, de ser agora feito voltar atrás à força por ti. Tu estás agora colhendo o fruto, ó Dhritarashtra, de ter transferido o reino para um tolo ignorante de alma perversa, possuído pela avareza e que tem conselheiros pecaminosos. Porque o rei está indiferente, hoje, a essa desunião que está prestes a ocorrer entre pessoas relacionadas tão de perto. De fato, vendo-te desunido com aqueles que são teus, os teus inimigos rirão de ti. Quem usaria a força para transpor a calamidade, ó rei, que pode ser vencida por meio de conciliação e presentes? Vaisampayana continuou. Kshatriya então, por ordem de Dhritarashtra, e da mãe dele também, mais uma vez fez o vingativo Duryodhana entrar na corte. Expectante das palavras de sua mãe, o príncipe reentrou na corte, com olhos vermelhos como cobre de ira, e respirando pesadamente como uma cobra. E vendo seu filho, que estava andando em um caminho errado, entrar na corte, Gandhari o repreendeu severamente e disse a ele estas palavras para ocasionar a paz. Gandhari disse: Ó Duryodhana, presta atenção, ó filho querido, a estas palavras minhas que são benéficas para ti como também para todos os teus seguidores, palavras que tu és competente para obedecer e que levarão à tua felicidade. Ó Duryodhana, obedeça às palavras dos teus bem-querentes, aquelas palavras que os melhores dos Bharatas, teu pai, e Bhishma, e Drona, e Kripa, e Kshatri, têm falado. Se tu fizeres as pazes, tu por meio disso prestarás homenagem a Bhishma, ao teu pai, a mim, e a todos os teus simpatizantes com Drona em sua chefia.
Ó alto de grande sabedoria, ninguém, ó o melhor dos Bharatas, consegue só pelo seu próprio desejo adquirir e manter ou desfrutar de um reino. Alguém que não tem seu sentido sob controle não pode desfrutar da soberania por nenhuma duração de tempo. Aquele que tem sua alma sob controle e é dotado de grande inteligência pode governar um reino. Luxúria e ira afastam o homem de suas posses e prazeres. Conquistando esses inimigos primeiro, o rei subjuga a terra. A soberania sobre os homens é uma coisa formidável. Aqueles que têm almas perversas podem facilmente desejar ganhar um reino, mas eles não são competentes para manter um reino quando ganham. Aquele que deseja obter império extenso deve atar seus sentidos ao lucro e à virtude, pois se os sentidos são reprimidos a inteligência aumenta, como o fogo que aumenta quando alimentado com combustível. Se não controlados, eles podem até matar seu possuidor, como cavalos não domados e furiosos, capazes de matar um cavaleiro não habilidoso. Alguém que procura conquistar seus conselheiros sem conquistar a si mesmo, e conquistar inimigos sem conquistar seus conselheiros, é logo vencido e arruinado. Aquele que conquista primeiro o seu próprio eu, tomando por um inimigo, não procurará em vão conquistar seus conselheiros e inimigos depois. A prosperidade reverencia imensamente aquela pessoa que conquistou seus sentidos e seus conselheiros, que inflige castigos em transgressores, que age depois de deliberação, e que é possuidor de sabedoria. Luxúria e cólera que habitam no corpo são privadas de sua força pela sabedoria, como um par de peixes apanhados em uma rede com buracos estreitos. Aqueles dois pelos quais os deuses fecham os portões do céu contra alguém que, livre de propensões mundanas, deseja ir para lá, são excitados por luxúria e ira. Aquele rei que sabe bem como conquistar luxúria e ira e avareza e basófia e orgulho pode possuir a soberania da terra inteira. Aquele rei que quer ganhar riqueza e virtude e vencer seus inimigos deve sempre estar engajado em controlar suas paixões. Influenciado por luxúria ou por ira, aquele que se comporta fraudulentamente em relação aos seus próprios parentes ou outros nunca pode ganhar muitos aliados. Unindo-te com aqueles castigadores de inimigos, os filhos heroicos de Pandu, que são todos dotados de grande sabedoria, tu podes, ó filho, desfrutar da terra em felicidade. O que Bhishma, o filho de Santanu, e aquele poderoso guerreiro em carro, Drona, disseram, ó filho, é realmente verdadeiro, Krishna e Dhananjaya são invencíveis. Procura, portanto, a proteção deste poderosamente armado, deste que não se preocupa com esforço, pois se queixava se tornar benevolente, ambos os lados serão felizes. Aquele homem que não é obediente aos desejos de amigos sábios e eruditos, que sempre procuram sua prosperidade, só alegra seus inimigos. Ó filho, não há bem na batalha, nem virtude, nem lucro. Como ela pode trazer felicidade então? Mesmo a vitória não é sempre certa. Não coloques o teu coração, portanto, na batalha. Ó alto de grande sabedoria, Bhishma e teu pai Valika antigamente deram para os Pandavas a sua parte do reino por medo. Ó castigador de inimigos, nunca penses em desunião com eles. Tu vês hoje o resultado daquela cessão pacífica no fato da tua soberania sobre a terra inteira, com todos os seus espinhos removidos por aqueles heróis. Dá, ó castigador de inimigos, para os filhos de Pandu o que lhes é devido. Se tu desejas desfrutar, com teus conselheiros igualmente de metade do império, deixa a parte deles então o ser dada a eles. Metade da terra é suficiente para produzir os meios de sustento para ti teus conselheiros. Por agires segundo as palavras dos teus bem-querentes, ó Bharata, tu ganharás grande renome. Uma disputa com os filhos de Pandu que são todos dotados de prosperidade, que têm suas almas sob controle completo, que são possuidores de grande inteligência e têm conquistado suas paixões, somente te privará da tua grande prosperidade. Dissipando a cólera de todos os teus simpatizantes, governa o teu reino como te convém, dando, ó touro da raça Bharata, para os filhos de Pandu a parte que pertence a eles.
ó filho, a perseguição aos filhos de Pandu por 13 anos completos foi suficiente. Aumentado por luxúria e ira, apaga aquele fogo agora, ó tu de grande sabedoria. Tu que cobiças a riqueza dos Pandavas não és um páreo para eles, nem este filho de Sulta, que é extremamente colérico, nem este teu irmão do Sasana. De fato, quando Bhishma e Drona e Kripa e Karna e Bhimazena e Dhananjaya e Drishtadyumna estiverem enfurecidos, a população da terra será exterminada. Sob a influência da cólera, ó filho, não extermines os Kurus. Não deixes a terra extensa ser destruída por tua causa. De pouca compreensão como tu és, tu pensas que Bhishma, e Drona, e Kripa, e todos os outros lutarão por ti com todo o seu poder. Isso nunca acontecerá, pois em relação a esses, que são dotados de autoconhecimento, a afeição deles pelos Pandavas e por vocês é igual. Se por causa do sustento que eles têm obtido do rei Dhritarashtra, eles consentirem em entregar suas próprias vidas, eles, contudo não serão capazes de lançar olhares zangados sobre o rei Yudhishthira. Nunca é visto neste mundo que homens adquirem riqueza por avareza. Abandona a tua avareza então, ó filho, e desiste, ó touro da raça Bharata. Capítulo 130. Trama para aprisionar Krishna. Isso é conhecido e Satyaki se prepara. Duryodhana avisado contra isso. Vaisampayana disse, desconsiderando essas palavras de significado importante, faladas por sua mãe, Duryodhana foi embora, com raiva, daquele lugar para a presença de pessoas perversas. E indo para longe da corte, o príncipe Kuru começou a consultar com o filho real de Suvala, Sakuni, o mais hábil nos dados. E foi esta a resolução a qual Duryodhana e Karna e o filho de Suvala Sakuni, com Dussasana como o quarto, chegaram. Esse Janardana, rápido em ação, busca, com o rei Dhritarashtra e o filho de Santanu, nos apanhar primeiro. Nós, no entanto, apanharemos à força esse tigre entre homens, Krishikesa, primeiro, como Indra agarrando à força o filho de Virochana, Vali. Sabendo que ele da linhagem de Vrishni foi apanhado, os Pandavas perderão o ânimo e se tornarão incapazes de se esforçar, como cobras cujas presas são quebradas. Esse de braços poderosos é, de fato, o refúgio e a proteção deles todos. Se esse concessor de desejos, esse touro de todos os Sattvatas, for confinado, os Pandavas com os Somakas ficarão deprimidos e incapazes de qualquer esforço. Portanto, desconsiderando os gritos de Dhritarashtra, nós prenderemos aqui mesmo esse Keshava, que é rápido em ação, e então lutaremos com o inimigo. Depois que aqueles homens pecaminosos de almas perversas tinham chegado a essa decisão pecaminosa, o muito inteligente Satyaki, capaz de ler o coração por meio de sinais, logo veio a saber disso. E por causa desse conhecimento ele logo saiu da corte, acompanhado pelo filho de Ridhika, Kritavarma. E Satyaki se dirigiu a Kritavarma, dizendo, organiza as tropas logo. E, vestido em armadura e com tuas tropas enfileiradas para a batalha, espera na entrada da corte, até que eu relate esta questão para Krishna, não fatigado por esforço. Dizendo isso, aquele herói reentrou na corte, como um leão entrando em uma caverna de montanha. E ele, primeiro, informou a Keshava de grande alma e então a Dhritarashtra, e então a vidura daquela conspiração. E tendo informado a ele sobre aquela decisão, ele disse de modo risonho, esses homens pecaminosos pretendem cometer aqui uma ação que é desaprovada pelos bons por consideração de virtude, lucro e desejo. Eles, no entanto, nunca serão capazes de realmente executar isso. Esses tolos de almas pecaminosas reunidos, esses patifes dominados por luxúria, raiva e se entregando a cólera e cobiça, estão prestes a cometer um ato muito impróprio. Esses canalhas de pouca inteligência e desejosos de prender a ele de olhos de lótus são como idiotas e crianças desejando apanhar um fogo ardente por meio de suas peças de roupa.
Ouvindo essas palavras de Satyaki, Vidura, dotado de grande previdência, disse estas palavras para Dhritarashtra de braços fortes no meio dos Kurus. Ó rei, ó castigador de inimigos, a hora de todos os teus filhos é chegada, pois eles estão se esforçando para cometer uma ação muito infame, embora eles sejam incapazes de realmente realizá-la. Pai, unidos eles desejam subjugar este irmão mais novo de Vasava, e prender a ele de olhos de lótus. De fato, enfrentando este tigre entre homens, este invencível e irresistível, eles todos perecerão como insetos em um fogo ardente. Se Janardana quiser, ele pode enviar todos, mesmo que eles lutem em conjunto, para a residência de Yama, como um leão enfurecido despachando uma manada de elefantes. Ele, no entanto, nunca fará nenhum ato pecaminoso e censurável semelhante. Esta melhor das pessoas, de glória imperecível, nunca se desviará da virtude. Depois que Vidura tinha dito essas palavras, Keshava, lançando seus olhos em Dhritarashtra, disse no meio daquelas pessoas bem-intencionadas, que escutavam as palavras de outros: ó rei, se esses homens desejam me castigar por usar violência, permite que eles me castiguem. Ó monarca, quanto ao meu castigo para eles, pois eu ouso castigar todos eles juntos que estão tão excitados com raiva, eu, no entanto, não cometerei nenhum ato pecaminoso e censurável. Cobiçando as posses dos Pandavas, os teus filhos perderão as deles. Se eles desejam cometer esse ato, o objetivo de Yudhishthira então o será facilmente realizado, pois, neste mesmo dia, ó Bharata, prendendo-os com todos os que o seguem, eu posso transferi-los para os filhos de Pritha. O que há que seja difícil de obtenção por mim, eu não cometerei. No entanto, ó Bharata, na tua presença, ó grande monarca, nenhum ato censurável como esse, que pode proceder somente da ira e de uma mente pecaminosa. Que seja, ó rei, como Duryodhana deseja. Eu dou permissão, ó monarca, para todos os teus filhos fazerem isso. Ouvindo essas palavras de Keshava, Dhritarashtra se dirigiu a Vidura dizendo: traze rapidamente aqui o pecaminoso Duryodhana, que é tão cobiçoso de soberania, com seus amigos, conselheiros, irmãos, e seguidores. Eu verei se de fato, fazendo mais um esforço eu posso levá-lo ao caminho correto. Assim abordado por Dhritarashtra, Kshatri mais uma vez fez o teimoso Duryodhana entrar na corte com seus irmãos, e cercado pelos reis, que o seguiam. O rei Dhritarashtra então se dirigiu a Duryodhana, cercado por Karna e Dussasana e todos aqueles reis, dizendo: ó infeliz de pecados acumulados, tendo como teus aliados homens de ações desprezíveis, infame é o ato que tu, unido com amigos pecaminosos, procuras fazer. De pouca inteligência, tu, infâmia da tua linhagem, só alguém como tu poderias procurar fazer uma ação tão infame e desaprovada pelos bons, embora ela seja impossível de ser realmente realizada. Unindo-te com aliados pecaminosos, tu desejas castigar este invencível e irresistível de olhos semelhantes a folhas de lótus. Como uma criança desejando ter a lua, tu procuras, ó tolo, fazer o que não pode ser feito pelos próprios deuses encabeçados por Vasava com toda a sua força? Tu não sabes que Keshava não pode ser resistido em batalha por deuses e homens e Gandharvas e Asuras e Uragas. Como o vento que ninguém pode agarrar com as mãos, como a lua que nenhuma mão pode alcançar, como a terra que ninguém pode sustentar sobre a cabeça, Keshava não pode ser apanhado à força. Depois que Dhritarashtra tinha dito essas palavras, Vidura, lançando seus olhos em Duryodhana, se dirigiu àquele filho vingativo de Dhritarashtra, dizendo: ó Duryodhana, escuta agora estas minhas palavras. Nos portões de Saúba, aquele principal dos macacos, conhecido pelo nome de Divivida, cobriu Keshava com uma chuva imensa de pedras. Desejoso de capturar Madhava por aplicar sua destreza e esforço, ele, contudo, não conseguiu agarrá-lo. Tu procuras prender esse Keshava à força? Quando Sauri foi para Pragjyotisha, Naraka com todos os Danavas não conseguiu apanhá-lo lá. Tu procuras capturá-lo à força?
matando aquele Naraka em batalha. Ele levou, de sua cidade, 1000 donzelas e casou-se com todas, de acordo com a lei. Na cidade de Nirmoshana, 6.000 poderosos Asuras fracassaram em apanhá-lo com seus laços. Tu procuras prender esse Keshava pela força? Quando era somente uma criança, ele matou Putana e 2 Asuras que assumiram a forma de aves, e o touro da linhagem de Bharata. Ele levantou as montanhas de Govardhana, sobre o seu dedo mínimo, para proteger o gado, de uma chuva contínua. Ele também matou Arista, Irenuka e Shanura de grande força, e Asvarajá, e Kansa, o fazedor de mal. Ele matou Jarasandha, e Vakra, e Sisupala de energia poderosa, e Vana em batalha, e numerosos outros reis também foram mortos por ele. De força imensurável, ele venceu o rei Varuna e também Pavaka, Agni, e na ocasião de trazer das regiões celestes, a flor celeste chamada Parijata, ele derrotou o próprio marido de Sashi. Enquanto flutuava no vasto oceano, ele matou Madhu e Kaitaba, e em outro nascimento, ele matou a Yagriva de pescoço de cavalo. Ele é o criador de tudo, mas ele mesmo não é criado por ninguém. Ele é a causa de todo poder. Qualquer coisa que Sauri deseja ele executa sem nenhum esforço. Tu não conheces o impecável Govinda, de bravura terrível e imperecível. Este, parecendo uma cobra zangada de veneno virulento, é a interminável fonte de energia. Ao procurar usar violência em relação a Krishna, dotado de braços fortes e incansável por esforço, tu, com todos os teus seguidores, perecerás como um inseto caindo no fogo.